Olá! Mais uma vez estamos aqui para olharmos para essa última mesa que Jesus esteve com seus discípulos e podemos aprender muito sobre ele e tudo que ele nos prometeu. Prometeu aos seus discípulos e também prometeu a nós. É importante que você saiba, se você tem visto essa série de lições, que elas são apresentadas na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, e a nossa classe Esther, uma classe de mulheres, para a qual você está convidada todos os domingos às 9 horas da manhã. Vamos orar para que o Senhor fale conosco através de mais esse trecho da Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado pela liberdade, Senhor, que temos de falar da Tua Palavra, Senhor Deus. Quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja no coração de cada um de nós, Pai. As pessoas que estão assistindo, Senhor, que o Teu Espírito possa realmente abençoar para que elas tenham a mensagem que Tu te tens reservado a elas, Pai. Abençoa, Senhor, para que sempre a Sua palavra seja viva na nossa vida, Senhor Deus. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, na aula anterior, nós vimos sobre o mistério da Trindade, como Jesus está falando da sua conexão com o Pai e depois ele dizendo de que o Pai e ele viriam fazer morada neles e o Espírito Santo também. Nós vimos que a maior realidade em relação à Trindade é que, de fato, a gente só compreende que a gente não tem capacidade para compreender a dimensão desse ser de Deus, né? Nós podemos ouvir muitas ilustrações tentando nos explicar, mas a mente humana ela é limitada para entender essa verdade de Deus sobre Deus. O mistério de Deus ser trino, de Deus ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que, na verdade, nós precisamos simplesmente compreender aquilo que o Senhor Deus tem revelado a nós, aquilo que Ele quer que a gente compreenda. Nós vimos que o céu, na verdade, é o relacionamento entre nós e esse Deus trino. Que é claro que no céu teremos muitas coisas boas, mas nada se compara à presença de Deus conosco eternamente. Essa, na verdade, é a nossa vida eterna, né? Viver eternamente nesse relacionamento pleno com o Pai. Nós vimos que no momento nós não temos esse relacionamento pleno, porque nós não somos perfeitos. Mas quando realmente nós estivermos no céu, então sim, nós estaremos plenamente com Deus. Mas nós vimos que é uma promessa que Jesus dá aos seus discípulos e a nós, que é essa comunhão plena com Deus. Possível agora, né? Nessa vida cristã que nós temos. É claro que nós ansiamos pelo céu, mas nós já temos como uma degustação, né? Do que será o céu. Essa presença de Deus conosco. E se é tão maravilhoso nós já usufruirmos dessa presença, termos sua proteção, seu ensino, sua direção, tudo isso através do Espírito Santo que habita em nós, se é tão maravilhoso já vivermos o que nós vivemos, imagina como será o céu, né? Que maravilha será usufruir realmente dessa presença gloriosa do Senhor. Nós vimos que em João, aqui nesse trecho que nós estamos vendo, Jesus está falando sobre tudo isso. E hoje nós vamos olhar com um pouco mais de atenção para João, capítulo 14, continuando, né? Do versículo 15 até o versículo 24. Que diz assim: Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Isso vimos em detalhes na aula anterior. E agora continuamos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e que vós estáis em mim e eu em vós.
Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quantas promessas maravilhosas nós podemos encontrar neste trecho aqui da mesa. Não vos deixarei órfãos. Olha que maravilha, né? Eu vou mandar um consolador para vocês, que vai habitar em vocês. E eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vivo, vocês também vão viver, né? Eu vou ressuscitar e vocês vão saber que naquele dia o Pai vai estar em mim e eu vou estar em vocês. Como, Senhor? O Senhor vai se manifestar para nós, o Senhor vai aparecer para nós, mas não vai aparecer para o mundo, né? E Jesus então diz: olha, vocês que me amam, que seguem os meus mandamentos, eu vou morar em vocês. Eu e o Pai vamos morar em vocês. Isso é maravilhoso, são muitas promessas, né? A promessa dessa presença trinitária nas nossas vidas, na vida daqueles que são verdadeiros crentes. Não basta, eu gosto de Jesus, eu gosto das coisas de Deus. Aqui Jesus é explícito: se me amardes, obedecerei os meus mandamentos, né? E eu farei morada em vocês. É uma coisa natural que, ao ser habitado pelo Espírito Santo, o desejo seja o da obediência, uma obediência em amor, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, a presença da promessa desse Deus Trino é a principal de todas as promessas que vão se seguir. Eu estou garantindo a você que você terá a promessa completa, presença do Deus Trino, a cada momento de cada dia, para sempre. Essa é sua garantia. Essa é nossa maior promessa. Que coisa maravilhosa saber que Deus está conosco a todo minuto, para sempre, né? Isso é maravilhoso. Você nunca vai ser separado de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nada. Nem a morte, nem a vida, nada nos separa do amor de Deus, né? E isso é uma promessa fantástica para todos nós, os salvos. O mundo não vai ver a gente dessa forma, não consegue ver Deus Trino habitando em nós, né? Porque não tem os olhos abertos para isso. Mas nós temos olhos espirituais e nós vemos que o fato de que Deus realmente habita em nós. 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando realmente nós formos totalmente perfeitos em Cristo, né? No céu, lá nós poderemos, Cristo vai se manifestar totalmente em nós. Hoje nós estamos velados, assim como Cristo estava quando encarnou, né? A presença gloriosa da Trindade está velada. As pessoas não viam o Espírito em Cristo, Deus, o Pai em Cristo. Isso não era possível. Na nossa carne humana, o mesmo acontece conosco. Mas nós precisamos compreender a realidade dessa presença de Deus. Quando vamos para o céu, o que será que nós vamos receber lá no céu, né? Como será isso? Nós temos algumas indicações de algumas coisas que acontecerão no céu. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, existem 7 cartas às igrejas, escritas pelo próprio Deus. E nessas cartas, ele promete o céu. Veja alguma coisa que ele fala sobre isso, né? O que recebemos quando chegamos ao céu? Apocalipse, capítulo 2, verso 17, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Olha só, duas coisas que quando nós chegarmos no céu, nós receberemos. O maná escondido. Quem é o maná escondido? Né? O maná escondido. Jesus disse que ele era o pão da vida. E é isso que nós receberemos, esse pão pleno. Nós vamos receber o próprio Cristo de uma maneira completa, para um relacionamento perfeito e completo. E mais importante, aqui diz que nós receberemos uma pedra branca com um novo nome, uma nova identidade, né? Nós receberemos um novo nome. Nós não vamos para o céu como uma massa, todos os salvos. Não, eu vou lá como uma pessoa, com uma identidade, com uma comunhão individual com a Trindade. Eu te darei Cristo e ele te dará um nome que ninguém mais tem, um nome que ninguém mais tem para identificá-lo pessoalmente em comunhão e relacionamento com ele. Nós seremos vistos como indivíduos em relacionamento perfeito com Deus. Uma identidade, uma nova identidade. O céu não é uma experiência de grupo, é comunhão pessoal com Cristo perfeito, em amor perfeito, obediência perfeita, adoração perfeita. Ninguém terá o nome que você vai ter, né? Lá nós não vamos precisar de sobrenome, porque vai ter gente com nome igual. Não, eu vou ter o meu nome, escolhido por Deus, né? Nessa nova identidade, nessa vida perfeita, com um louvor perfeito, com amor perfeito, com a entrega perfeita. Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz assim: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Você estará no templo divino na casa do Pai. Você vai ser como um pilar. Aqui ele está dizendo: farei do vencedor uma coluna no templo, forte, sólida. Ou seja, nós não vamos mais sair de lá, nós vamos pertencer àquele lugar, um edifício que contém Deus. Isso significa tudo o quê? Uma profunda comunhão com Deus. É isso que verá, nós seremos identificados com a nossa cidade. No capítulo 3, verso 21, diz ainda: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu vou fazer com que você se sente no meu trono. Isso significa estar onde Deus está, onde Cristo está e onde nós estaremos em comunhão íntima, constante, personalizada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o paraíso. Nós estaremos com o Deus Trino, na cidade, no trono, ao vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que confia realmente no Senhor e nessas suas promessas. Isso é que é o vencedor, e é essa presença triuna, né, que faz com que o céu seja céu. Para os discípulos naquele momento, eles queriam Jesus, e o pior para eles era Jesus ir embora. Mas Jesus aqui está mostrando para eles: olha, eu tenho que ir para que se cumpra o plano, mas o melhor está por vir. Vocês vão ter o Pai, vocês vão ter o Espírito, vocês vão ter plena comunhão com o Deus triuno. Nessa vida ainda não, plenamente, mas vocês já vão ter uma amostra do que é isso, né? Então, nós temos essa possibilidade da presença do Pai, do Filho e do Espírito. No verso 16, nós temos a presença do Espírito, quando Jesus fala: eu vou mandar para vocês o Consolador. Ele vai estar com vocês. Nós já vimos isso nas outras aulas aqui, né? Ele, o Pai, vai mandar para vocês o Consolador, para que fique para sempre com vocês, num relacionamento pessoal, individual, para sempre, esse Espírito da verdade. Nós já vimos que nós temos o texto revelado por esse Espírito, e nós temos vivendo dentro de nós o autor deste texto.
nós também temos a presença do Filho. No verso 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Vocês vão me ver, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou vir até vocês. Ele está falando da ressurreição dele. Porque eu vivo, vocês viverão. Vocês vão me ver espiritualmente. Eu estou voltando. Mateus capítulo 28, verso 20, diz: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Nós que temos a visão aberta pelo Espírito Santo, podemos enxergar Cristo conosco em todos os momentos. Como é maravilhoso quando passamos por dificuldades, podemos nos sentir no colo realmente de Cristo, ver Cristo ao nosso lado a cada momento. Existem alguns vídeos que circulam às vezes pela internet, mostrando, né, as pessoas indo trabalhar, pegando ônibus e Cristo ali do lado, e é exatamente isso, né? Nós temos essa visão espiritual de que nós temos a presença do Filho o tempo todo conosco. Voltarei como o Filho eternamente vivo, em quem vocês viverão. Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz que Cristo vive em mim. Cristo não morreu, está morto ou está longe de nós, não, ele vive em nós. E eu voltarei para viver em você para sempre. No verso 20 aqui diz: naquele dia sabereis que estou em meu Pai e que vós está em mim e eu em vós. Quando Jesus voltar, nós vamos entender plenamente a Trindade. Nesse dia nós vamos entender o que significa o Pai vivendo nele e ele no Pai e tudo isso. E o verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, é aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Mais uma vez aqui, Jesus está dizendo para quem é essa promessa, né? Em quem ele vai habitar, com quem ele vai estar sempre, é naquele que me ama. E quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Ser cristão não é crer em um determinado número de fatos, né? Acreditar nesse ou naquele detalhe da Bíblia. Não é ser membro de uma igreja, aderir a qualquer coisa, ou a gente imaginar que ser cristão é seguir um conjunto de regras, né? Ah, não, ó, ser cristão é não roubar, é não usar esse tipo de roupa, é não fazer determinada coisa. Tornar-se cristão é estar numa união viva com esse Deus trino em sua essência. Ter a vida eterna. O que significa ter vida eterna para você? É ficar vivendo, planando num monte de fumaça, de nuvens, né? Não, ter vida eterna é muito mais que isso. É ter esse relacionamento pessoal com Deus. Ter esse relacionamento pessoal com o Espírito e com o Filho e com o Pai. E no verso 23, nós temos então a presença do Pai. Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Qual é aqui o qualificador? Quem é que vai ser morada do Altíssimo, né? Aquele que obedece e ama. Eu e meu Pai faremos nele morada. Por isso, você que já obedeceu ao Senhor, ao chamado do Senhor e ama realmente ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Salvador, você pode dizer que você é o templo vivo de Deus. Em você habita o Pai, o Filho e o Espírito. E nós precisamos reconhecer isso, essa pessoa da Trindade em nós. Quando Judas aqui fala: como que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Ele está querendo dizer o quê? Que ele esperava a ressurreição, mas para que Jesus estabelecesse um reino humano aqui. Que Jesus aparecesse para todos e dissesse: olha só, eu estou vivo, agora eu vou reinar aqui em Israel. Mas não era essa a missão do Senhor Jesus. A Trindade, Jesus ressuscita para fazer morada em cada crente, em cada pessoa que crê nele. A Trindade vive em cada crente. No verso 24, Jesus diz: quem não me ama,
não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou falando para vocês que se você me ama, você obedece. Eu faço morada em você, mas se você não me ama, você não me obedece. E tudo aquilo que eu estou falando, todas essas palavras não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Jesus recebeu do Pai essa palavra. Jesus está dizendo aqui, uma maneira de ver se você tem identidade em mim é ver se você me chama de Senhor, se você obedece às minhas palavras, se você dá evidências de ser templo realmente de Deus. A presença do Deus Trino tem uma ação purificadora na nossa vida. Nós, vivendo, com Deus em nós, obedecendo a sua palavra, amando a Deus, nós vamos ter uma vida reta, pura e santa diante dele. Nós não somos como qualquer outra pessoa. Nós vivemos uma vida sobrenatural, porque nós somos templo do Deus Trino. Colossenses capítulo 3, verso 3 a 17, nos fala dessa nova vida que nós vivemos quando nós somos transformados pelo Espírito de Deus. Diz assim, começando no versículo 2, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quer dizer, você já morreu para aquela outra vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Neste caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Esse capítulo de Colossenses, capítulo 3, nós lemos aqui do verso 2 a 17, deve ser lido por você com calma, degustando isso, porque ele diz exatamente o que faz parte da vida daquele que tem Deus habitando nele e aquilo que deve ser afastado, essa impureza que deve ser afastada de todo aquele em que habita o Deus Santo, o Deus poderoso. Nós somos o templo de Deus. Nós não vamos ao templo, nós chamamos de templo a igreja, mas naquele local, naquela casa de oração que tem ali, quando cada um de nós, o templo de Deus, se reúne para adorar a Deus em comunidade. Mas nós adoramos a Deus através do nosso corpo, da forma como nós vivemos diariamente. Devemos pensar, se eu sou o templo de Deus, eu vou trazer para este templo a imoralidade? Quem nós somos determina como nós agimos. Se eu sou o templo, eu tenho que agir como um templo de Deus. Eu tenho que buscar essa santidade. Eu tenho que fazer habitar em mim tudo aquilo que Colossenses está aqui dizendo. Habitar essa paz, habitar realmente a alegria, habitar tudo aquilo que vem de Deus. E tendo Deus habitando em nós, obedecendo aos seus mandamentos, vivendo essa vida de Deus em nós, nós vamos fazer o quê? Nós vamos brilhar. Será que nós temos
realmente brilhado? Será que nós temos deixado essa luz de Deus brilhar diante dos homens para que eles possam glorificar ao Pai que está nos céus através da nossa vida? Né? Será que esse é o testemunho que nós temos dado? Você traz honra a Cristo, ao Espírito, ao Pai? Nós honramos através da forma como nós vivemos? A Trindade está em completa união vivificante e íntima com todos aqueles que são verdadeiros cristãos. E essa realidade poderosa de ter Cristo habitando em nós deveria ser uma realidade purificadora para nós. Cada vez que nós colocamos os nossos olhos em alguma cena, em algo que nós estamos ali assistindo, lendo, nós temos que pensar, eu estou colocando o templo de Deus diante disso, né? Cada vez que nós estamos usufruindo daquilo que o mundo traz, nós devemos pensar isso. Claro que o mundo traz muitas coisas que não há problema nenhum a gente usufruir, né? Nós vivemos aqui no mundo. O próprio Jesus disse, não peço que os tire do mundo. Né? Se Jesus quisesse que nós, a partir do momento que o Espírito Santo habitasse em nós, nós saíssemos completamente do mundo, então a gente ia ser, né, sugado lá para o céu. Não, a gente tem o Espírito Santo e continua habitando aqui nesse mundo e usufruindo das coisas aqui do mundo. Mas sempre com a visão de que eu sou o templo desse Deus triono. Ele tem riquezas maravilhosas para mim no céu e a maior delas é a presença eterna dele comigo. Então, que nós possamos viver realmente essa realidade purificadora do Deus em nossa vida, nos levando a cada dia para a santidade. Que Deus nos abençoe.